Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um episódio do Saeng Podcast, o informativo do trabalhador e do educador. Eu sou Felipe Drummond e serei novamente o responsável por conduzir essa conversa quinzenal que tem como objetivo trazer informações e transparência sobre tudo o que acontece no nosso sindicato, além, é claro, de tirar as dúvidas dos auxiliares administrativos da educação. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com o seu colega. E hoje, em nosso 18º episódio em 2025, vamos falar sobre uma das maiores tradições do nosso sindicato, a 16ª edição da Copa Saeng de Futsal, que terminou em outubro e coroou o Colégio Marista Dom Silvério como grande campeão. Na grande final, o time derrotou a PUC-Corel por 6-4 em um jogo eletrizante e com viradas e uma certeza para a Copa. Agora temos um grande clássico. Afinal, essa foi a terceira vez consecutiva que os dois times se encontraram nessa decisão. E para falar sobre essa revanche histórica, recebemos hoje o capitão do time campeão, Guilherme Bicalho, o GB, que marcou nada menos que 3 gols na final. Tudo bem com você, GB? Seja muito bem-vindo ao Saeng Podcast. Obrigado pelo convite, Felipe, Carol. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse momento. E falando um pouquinho da nossa Copa Saeng, né? A Copa Saeng é muito importante para todos nós que trabalhamos nas escolas. Certo. E também recebemos a nossa presidenta, Carolina Andrade. Seja muito bem-vinda de volta, Carol, ao nosso podcast. Obrigado, Felipe. Obrigado pela presença, GB. É muito bom estar aqui de novo com vocês. Vamos falar da Copa um pouquinho. Vamos. E eu vou direto, né? Vamos começar diretamente pela final. Afinal de contas, não tem como nem... vocês devem estar percebendo aí pela minha fala, não tem como a gente falar dessa final sem se empolgar, né? Afinal de contas, foi um jogaço, assim como tem sido esse confronto PUC-Corel e Marista Dom Silvério nos últimos anos. GB, já passou um mês praticamente da final e a gente tá falando e vem essa empolgação, né? Imagino que para você que tava lá dentro de campo não seja diferente, né? Não tem como o coração não acelerar, né? Então, eu tava até acompanhando os lances ontem no vídeo do jogo e, assim, dá aquela tensão novamente da final, né? Então, a gente... Graças a Deus conseguimos sair com a vitória num jogo eletrizante realmente e que a gente teve que correr atrás do resultado desde o primeiro momento do jogo. Então foi realmente bem difícil o jogo e tá todo mundo de parabéns. E nesses últimos anos, né, a gente tem acompanhado sempre quando os dois times se encontram, não só essas reviravoltas, esses jogos eletrizantes, mas jogos com placares elásticos, viradas, né? Uma emoção diferente, né? Vocês também sentem que esse jogo, ele tem um que a mais, ele é um pouquinho mais especial do que os outros? Com certeza. Tá virando um clássico, né? Tá virando uma rivalidade, mas uma rivalidade muito legal, muito sadia, que eu acho que isso é que é o mais importante, mas é um jogo, sim, muito especial. Né? Jogar contra o pessoal da PUC é diferente realmente, principalmente a PUC-Corel é diferente, e os placares eles refletem o que tem sido os jogos, né? Principalmente os jogos finais. Terceiro ano seguido, mas a gente ganhando, perdendo, ganhando de novo, então assim, com placares bem apertados, mas com muitos gols, o que faz com que quem tá lá assistindo o jogo se empolgue junto com quem tá lá dentro da quadra, né? Então acho que isso é bem bacana. E a raça que vocês dão no jogo também é diferente dos outros jogos. Tem que estar concentrado porque o time deles realmente é muito bom. Falo porque esse ano eu acompanhei praticamente todos os jogos lá, eu vi todo mundo jogando e com o time de vocês... Esses dois times, essa rivalidade ficou bem legal. Bem legal. Ficou. Eu falei antes da gente começar a gravar que é o jogo que eu acho que ele movimenta comentários e tudo mais, assim. Quando vai ter o PUC-Corel contra o Marista, todo mundo no sindicato que gosta de futebol, que acompanha de perto a Copa movimenta as redes sociais. De falar. Não, e de falar mesmo, a galera nos corredores do sindicato comentando, esse final de semana é o final de semana do jogo. Todo mundo fica ligado, porque vai vir mais um Esse jogão, é PUC né? contra Marista, esse eu quero ver. E não é diferente lá
na escola não, lá no colégio a gente fica pilhado também, todo mundo falando do jogo, os funcionários que não participam do time, mas que estão lá acompanhando o nosso dia a dia, falam, esse final de semana tem jogo, tem que ir pra cima, então todo mundo dá muita força lá, é bem bacana esse envolvimento da turma, sabe? Certo, eu imagino que ter feito 3 gols, ser o capitão e poder levantar a taça tenha sido ainda mais especial, né, gente? Pô, é um orgulho sem tamanho, né? Quando nós nos propusemos a montar a equipe, a gente jamais imaginava que iríamos chegar onde que a gente chegou, né? E com a dedicação de todos os funcionários, os atletas, né? De final de semana, mais atletas, a gente criou ali uma família da equipe, né? Do time. A gente tenta realizar alguns jogos amistosos antes do campeonato, antes da competição, para que a gente possa jogar junto e entrosar um pouco. Mas como a gente já se conhece de muito tempo, fica mais fácil, né? Uhum. E falando agora um pouquinho também da trajetória, né? Desse caminho até chegar na final. Não foi tão fácil quanto podia ter sido, né? A gente sabe que, apesar de ter chegado na final e ter tido essa rivalidade, vocês passaram por um percalço que foi. Vocês estavam liderando a fase de classificação e no último jogo, vocês não tiveram como se juntar os 5 para jogar, sofreram o WO que acabou custando essa primeira fase. E nisso, querendo ou não, pelo regulamento da competição, aumentou um jogo a mais nessa campanha, né? Como é que foi passar por isso e ter que superar, né? Querendo ou não, isso é um percalço, um desafio a mais, né? Exatamente. Como eu disse, nós não somos atletas profissionais, né? Apesar da gente amar jogar bola e participar de competições, nós não somos atletas profissionais. Então, por conta do trabalho, por conta de outros compromissos, inclusive familiares, de viagem a trabalho, nós não conseguimos, na última rodada, juntar os 5 necessários para a gente iniciar a partida. E aí, quando eu avisei lá para a organização, todo mundo falou, nossa, mas vocês não vão vir? Eu falei, gente, nós temos 3 atletas só aqui, não tem como. Eu lembro, tentamos mudar horário, exatamente, passar pra início, final de tarde. Porque isso conta muito também, essa ajuda, né? Mas a gente não teve. E para vocês verem como que o campeonato estava disputado e equilibrado, a gente estava em primeiro lugar e com essa derrota nós caímos para terceiro lugar. E aí tivemos que jogar as quartas de final antes, depois a semifinal, e já que as 2 primeiras equipes iam direto para a semifinal. Então aumentou um jogo para a gente dentro da competição, o que gera, muitas vezes pode gerar um transtorno aí de logística, de até mesmo juntar a turma, mas graças a Deus deu tudo certo e seguimos adiante. Agora é história, né? Nossa! Agora é passar no corredor, olhar o troféu e lembrar daquele dia. E eu coloquei lá no colégio num lugar de destaque lá na galeria dos troféus. Tá bem bonito lá. Aí deixa eu te fazer uma pergunta até pessoal. Os alunos, quando eles veem, eles conversam com vocês? Eles perguntam como é que foi a competição? Perguntam porque eu sou marrento. Eu vou lá e conto pra todo mundo que nós estamos jogando o campeonato, eu posto nas redes sociais, aí os meninos começam... Esse ano você levou no recreio igual ano passado? Não, esse ano não deu, porque a gente... Mas eu cheguei lá, passei no meio Cara, com um troféu desse tamanho, legal. Levei pro colégio, passei no meio do pátio, assim, todo mundo... Na hora do recreio, isso aqui, eu falei, calma aí, gente... Meu neném aqui. Foi muito legal. Foi quando muito ele legal. mandou o vídeo, eu olhei assim e falei, que bacana. Foi muito legal. Ele passeando com o troféu assim Foi no meio do recreio. Porque querendo ou não, esse E a ambiente, a gente sempre fala, garotada e ambiente de brincando. escola tem muito isso de competição. Normalmente as grandes escolas como Marista, elas disputam os torneios de vôlei, de futebol, basquete, Sim. Então alunos... Tá na vibe também. Tá na né, vibe, deles. exatamente. E os nossos alunos, muitos deles são atletas, né? Nós temos quase 600 atletas dentro do Marista, né? Num público aí de 2.000 alunos, 600 são atletas de competição da escola. Uhum. Então os meninos nos têm como treinadores, como professores, exemplos e quando a gente participa de uma competição, né? Muitas vezes eles vão lá assistir os nossos jogos, então isso é muito legal, porque a gente cria um vínculo maior com os meninos, né? E eles passam a admirar o professor, o treinador, né? Cria-se um respeito, né? Esportivo, né? Exatamente.
E, Carol, também para falar da competição como um todo, né? Afinal de contas, esse ano, além de presidenta, você também foi a coordenadora da competição. Como é que foi essa experiência também de dividir esses afazeres? Foi muito bacana, Felipe. Igual eu estava comentando com o GB, também dava aula de educação física antes. E eu tenho muita saudade disso também. E fazer a competição toda, a organização da competição toda, dá um trabalho danado, né? Mas é aquele trabalho gostoso que a gente tem o prazer de fazer. E esse contato mais próximo com os atletas também, embora eu tive mais contato com os capitães dos times, mas, assim, foi muito bacana, o pessoal correndo atrás, deu para eu perceber exatamente a dificuldade de cada time, o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente precisa mudar para ficar melhor. Então, assim, foi um momento bem legal para mim, como profissional, e também pessoal, porque é uma coisa que eu amo fazer, né? Então, estudei para isso. Então, assim, gosto bastante de fazer. Então, foi muito legal essa experiência de estar na frente da competição esse ano. Gostei bastante. E na visão dos dois, né? Igual o GB já até deu um briefingzinho sobre isso. Como é que vocês veem esse equilíbrio entre as equipes? Porque, querendo ou não, mostra, né, que o nível técnico, tanto dos times quanto da competição por si só, ele está aumentando com o passar dos anos. Sim. Né? A gente vê que realmente o pessoal está dando sangue, está correndo atrás, né? Teve time que falou comigo, nós vamos jogar tal dia para treinar, porque no próximo jogo a gente tem fulano de tal como adversário. Então o pessoal está elevando o nível técnico, sim, está treinando, eles estão bem ativos, assim, e naquela expectativa de ganhar os jogos, fazer mais gols, preocupados se vão perder ou não. Então, assim, tá bem legal, tá acirrada a competição. Vocês também sentem muito isso, né, GB? Bastante. Dentro de quadra é nítido que o nível, a cada ano que passa, vem aumentando, mas principalmente a organização de cada time, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. É a organização e ter ali sempre um capitão, uma pessoa que puxa o time para frente e que organize jogos amistosos, para que esse nível técnico não pare de melhorar o tempo todo, precisar evoluir, para que a gente tenha uma competição cada vez mais bacana e de um nível cada vez mais alto. E assim, a gente fala sempre porque o objetivo lá na criação da Copa SAI era até mais a gente ter esse abraço da comunidade dos educadores, né? De diversas instituições e poder disputar uma competição. Afinal, a gente sempre fala, né? Esporte é saúde, então competição é uma forma de você competir saudavelmente, mas assim, sem perder essa amizade. Como é que é o convívio de trabalhadores de uma instituição com outra? Vocês acabam criando algum tipo de vínculo? Cria-se amizades também para a vida? Eu sou suspeito para falar, porque nós, lá do colégio, nós somos, assim, amigos de frequentar a casa um do outro, né? Então, assim, nós temos uma amizade de sair junto, de ir para fazer uma resenha junto, um churrasco. Então, a gente tem essa amizade realmente. Com as outras equipes, também sou suspeito para falar. Hoje eu tô jogando no time do Pedro, que é o da PUC Corel. Né? A gente joga junto, a gente se juntou para fazer um time legal e estamos jogando. Então tem dois lá, eu e o Kaká do lado Marista, a gente está jogando um time de futsal que é organizado pelo Pedro e mais um amigo, né? Então assim, e Pedro e o Gabriel que estão lá também no time do Leste. O Pedro, ele acabou como artilheiro da competição, né? O Pedro joga muita bola, né? Então um abraço para ele participou ano passado aqui com a gente como time campeão. Então, um abraço pro Pedro também. Isso aí. E assim, uma das coisas mais importantes, eu vejo com relação a isso que você falou, dessas amizades e tal, que a gente vai construindo ao longo dessa competição, eu acho que esse é o primeiro grande objetivo, né? É a gente engajar a comunidade escolar, né? A comunidade das instituições, mas ter a competição saudável, mas principalmente conhecer pessoas novas, né? Igual a gente conheceu o pessoal da PUC, conheceu o pessoal do próprio sindicato, que muitas vezes as pessoas não conheciam, né? Então esse contato do sindicato com o trabalhador, ele é muito importante para que a gente possa entender um pouco mais também do sindicato, que muitas vezes as pessoas se filiam sem saber, né? Então vou lá, vou conhecer, vou entender o que é, eu acho que é importante tudo isso.
E é o que o sindicato tenta, né, Carol? Dar esse abraço pro trabalhador, além de tudo, oportunidades como essa, de convívio, de competição. A gente que tá na escola, a nossa rotina ela é tão pesada, tão intensa, que chega o final de semana, a gente, cara, vou relaxar. Então, esse é mais um motivo para você querer ir lá para a escola, querer conversar com a turma, querer organizar durante a semana o que nós vamos fazer no final de semana, como é que nós vamos jogar. Vira o assunto do momento, enquanto a gente está acontecendo a Copa, né? Vira o assunto entre a gente lá. Nossa, semana que vem, fulano não vai poder ir, então nós temos que ir todo mundo, vamos fechar aqui. Então a gente fica aquela tensão pré-jogo que é, gostoso demais. Tem palavras. E nisso a gente vê que a gente consegue atingir o objetivo maior da Copa, que é a integração da nossa categoria, né? Que a gente faz a Copa justamente para promover essa integração como maior objetivo. E a gente vê, por exemplo, a gente tem um grupo de WhatsApp dos capitães, né? Que é o que a gente usa para passar todos os informes. E a galera brinca no grupo, a gente não interfere nas brincadeiras nem nada. O pessoal brinca, um zoa o outro. Eu vou dar goleada no seu time, por aí vai. Esse ano o pessoal segurou mais a onda, né, GB? Segurou nada. Esse ano o pessoal tava mais sério. Ô, Carol, não segurou nada, vou falar. Bagunceiro. O Rafa é avacalhado. Ele postou um dia antes da final que ele... postou a foto e colocou assim: vou pra cima do time do GB. Falei, gente. Aí eu respondi pra ele no particular: a minha pré-eleição já tá pronta. Já tá pronta. É só abrir o grupo. Mas comparando com o grupo do ano passado, esse ano o grupo ficou mais quietinho. Mas a gente sabe que foi tudo da brincadeira e assim, foi muito legal. É essa zoeira danada entre o pessoal e tal. Lá é muito bacana também, na quadra, o pessoal junta, né? Quando alguém machuca, o cara do outro time vai lá, vai dar um suporte. E a gente vê muito essa integração também no momento que a gente está na confraternização, né, GB? Isso que eu ia falar, normalmente, né? Depois da final, né? Para todo mundo que não participou ainda, fica o convite para participar nos próximos anos. Mas assim que termina a final, o sindicato fornece aos atletas, aos familiares que estão lá, né? Exato. Um churrasco que é para uma confraternização dos participantes mesmo. Então vira aquela farra depois que todo mundo só fala do campeonato, só conversa jogo. Coisa boa. Muito legal. O clima é sensacional. Assim, eu acho engraçado que na hora que começa a festa, o bolinho do time A aqui, o bolinho do time B ali. No meio da festa, já tá todo mundo sentando na mesa de todo mundo. Com 2 minutos. Aquela mistura. Com 2 minutos já tá. Entendeu? Na hora que começa o pagode, então vira aí pra acabou. Mim, Carol, arruma a cadeira pra mim. Cadê o cara sentado? A festa inteira pra lá e pra cá. A cadeira vazia lá. Isso andando pra lá e pra cá. Muito legal. Então é um momento, assim, muito bacana de confraternização. E, assim, eu acho que a gente consegue, né, atingir esse objetivo de integração com a Copa Futsal entre a categoria e acaba que o pessoal realmente faz amigos e vai seguindo a vida. Exatamente. Jogando no mesmo time e fazendo churrasco em casa. É isso aí. Não, bom demais. Eu adoro. Eu falo assim, pessoalmente falando, acho que é de longe o evento que eu mais curto participar, até porque a gente tem eu e o Eliezer, que é o outro jornalista, eu fico no período da manhã, o Eliezer fica no período da tarde. E a Copa é uma que eu falo assim, não, a Copa você pode deixar comigo. A Copa ela já tá dominada, já tá controlada, que é um negócio que eu tenho prazer, porque eu falo assim, sou jornalista, né, há 15 anos e eu trabalho, 17 anos, e eu trabalho diretamente com esporte. Porque eu sou o repórter de especializado, fui repórter no Hoje em Dia, no Jornal Tempo, então passei assim, então é o que eu gosto, é o que eu tô acostumado. Então é o que eu vivo e aí é o que eu tenho meio que prazer. Então nessa eu falo assim, não, deixa a Copa comigo, comigo ela tá bem cuidada. A gente tem que seguir, né? A gente solta os boletins às terças-feiras, tem todo um cronograma de realização que é exatamente. E eu espero muito que para vocês que estejam dentro de quadro, que eu sempre comento, a gente conta a história que vocês escrevem, né? Que é o que a gente tem como fazer. Mas que é muito legal que está tendo essa evolução e que está tendo esse crescimento na Copa. Que inclusive é o próximo tema que eu vou passar para vocês. Como é que vocês avaliam tanto essa edição do torneio, quanto essa evolução que a gente sente nos últimos 2 anos, desde que retornou pós-pandemia da competição? A Copa Saeng, ela está retomando agora o lugar de destaque, né? Eu lembro que quando joguei a Copa Saeng anos atrás, antes da pandemia, né? A Copa Saeng tinha 2 divisões, né? Então, assim, a pandemia veio
e arrebentou um pouco com tudo nesse mundo, né? Então, assim, e a Copa SAI não foi diferente. E agora nós estamos retomando, eu acho que o principal objetivo nosso agora é essa divulgação, é esse engajamento das instituições, para que mais equipes possam vir agregar, mais equipes possam vir participar e viver um momento legal igual a gente tem vivido aí todos esses anos, né? A Copa SAI é um evento muito bacana, é um evento muito legal que mexe com a comunidade escolar, com as instituições de ensino e o principal, os funcionários, os colaboradores dessas empresas que participam das equipes, eles vivem ali uma semana durante a competição, né, que dura aí os seus 2 meses e meio, vivem aí esses 2 meses e meio assim, de forma diferente. Então a gente levanta para trabalhar, doido para chegar na escola para poder conversar com a turma lá, o que nós vamos fazer no final de semana, como é que vai ser o jogo. Então a gente vive intensamente esse evento. Então eu acho que a gente precisa dessa divulgação para outras escolas poderem participar também. Sim, sim. E eu acho que essa divulgação é extremamente importante também dentro das escolas, igual a gente falou, né? Vocês que estão lá dentro da escola, fazer aquele trabalho de formiguinha lá dentro da escola para trazer mais jogadores, né? E a gente vê essa evolução também, tanto no número de jogadores que a gente tem de inscrição todo ano. Esse ano aumentou, foi mais do que ano passado. Então, assim, eu quero ano que vem ter mais trabalho ainda para organizar os times, né? E, assim, a gente vê em nível de evolução também a nossa organização, né? Em relação... Primeiro ano a gente teve mais dificuldade em relação à premiação, a correr atrás dos fornecedores. Conseguimos achar fornecedores bons agora. Estamos com fornecedores que garantem o serviço, então a gente evoluiu nesse sentido. Em relação ao regulamento, todo ano a gente faz a reunião com os capitães, a gente tenta melhorar o regulamento cada vez mais, né? Esse ano a gente ainda vai ter uma reunião com os capitães desses times que jogaram esse ano, para a gente sentar e falar, olha, o que foi bom, o que foi ruim? O que vocês sugerem para a gente, em conjunto, fazer essas alterações, né, para melhorar o campeonato para o ano que vem ser melhor ainda. Exato. Porque o que a gente quer? A gente quer uma Copa SAI lotada de gente. Como o Guilherme falou, Série A e Série B. A gente quer todo mundo jogando a Copa SAI. Então, a gente está nesse processo de evolução e tentando melhorar cada vez mais. Então, assim, eu acho que todo ano tem um ponto positivo que é acrescentado. Então, assim, eu acho que está sendo bacana essa evolução e ano que vem acho que vai ser melhor, hein? Eu acho que vai ser melhor. Com certeza. Não, eu também tô bem nessa expectativa. Eu quero ter muito trabalho. Porque eu falo assim, quando você tem muito trabalho é porque o negócio tá aumentando. Porque o negócio tá bom. Então, assim, quanto mais trabalho a gente tiver por conta da Copa SAI, para mim, melhor, né? Então, e vamos chegando, né, ao final de mais um episódio do nosso podcast. Eu vou devolver a bola para vocês, até que vocês possam fazer as considerações finais. Agradeço, Guilherme, mais uma vez, GB, a sua presença. Você já sabe, né, que o sindicato está de portas abertas, mas o nosso podcast também, para tudo. Já fiz o cadastro ali embaixo, agora é verdade, eu falei. Eu até falei com ele, agora para entrar no estúdio tem que ter um cadastro, então você trata de me ajudar aí, para não precisar ter que ficar fazendo cadastro de todo mundo todo ano. Mas muito obrigado mesmo pela presença, parabéns pelo título, pelos 3 gols, por levantar o troféu como capitão. E é isso, né? Mais um ano de Copa SAI. Muito obrigado pelo convite, agradecer Carol pelo empenho em realizar a Copa SAI. A gente fica muito feliz, os funcionários, os colaboradores do colégio estão, assim, muito felizes também. E um abraço especial pra turma do nosso time do Marista, né? Os campeões, né? Paulinho, Kaká, Diego, o BR, Crivellari, Valentim, todos, né, que jogaram, o João, todos que jogaram com a gente e que estão lá escutando a gente agora aqui. Abraço, turma! Carol também, suas considerações finais. Quero fazer um agradecimento aqui que eu esqueci, Felipe, lembrei agora. E aí, quero agradecer muito às nossas queridas esposas, namoradas, filhas, filhos dessa galera que joga. Porque a gente sempre faz esse agradecimento para vocês, porque a gente sabe o quanto que é importante para eles participarem do campeonato e
que a gente sabe que a gente tira eles da casa no sábado, né? Eles passam a tarde inteira do sábado de folga com a gente. Então, agradecer muito, né, a paciência e, principalmente, a união das famílias durante o campeonato. Que a gente vê lá durante os jogos, o filho xingando o pai que o pai errou. Né? Pai, você errou essa bola! E filho é bravo, sua cobrança de pai, filho dói. Você tá jogando ruim. Cobrança de filho é pior. Eu falo com a minha esposa, sua filha briga com você ou não, ela humilha. Não é desse jeito. Então, assim, pra quem não participou, gente, vai. Pra vocês verem como que é gostoso esse clima lá de participação da família inteira, porque a Copa se tornou um evento familiar, né? A gente faz questão de agradecer a vocês pela participação e por liberar essa galera para ir jogar bola lá com a gente também. Então, eu tô apontando pro GB aqui, mas representando todos os jogadores da Copa, né? Agradecer a GB pela presença, foi muito bacana você ter conseguido vir, né? Nossa gravação é no horário comercial, então agradecer a Marissa também, que te liberou para vir também, porque afinal de contas esse horário ele tá dando aula. Né? Vou tá lá. Então, assim, e só agradecer a todo mundo que acompanha a nossa Copa Futsal, né? E não posso esquecer de dizer que o vídeo do jogo da final já está disponível no nosso YouTube. Isso, então, mesmo canal que você pode assistir, né? Exato. Esse podcast, porque talvez muitas pessoas estão só nos escutando. Exato. No nosso canal do YouTube tem o podcast e tem o jogo, a final entre PUC Corel e Marista desse ano, e tem a do ano passado também disponível lá. Então, quem quiser assistir, já entra lá no nosso canal do YouTube, que o jogo tá lá para você ver na íntegra. Então, obrigado, Felipe, e acho que até a próxima. Até a próxima, Carol. Agora agradeço também quem chegou até aqui com a gente, tá nos escutando até este finalzinho do nosso programa, e me despeço de todos vocês. Saing Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.